Alimentos ricos em fibras ajudam a normalizar a função intestinal. Fibras são compostos vegetais presentes nos grãos, verduras, legumes e frutas, que não são digeridos pelo nosso organismo. Passam quase que intactos pelo sistema digestivo e terminam sendo eliminados pelas fezes. Praticamente só benefícios, não é mesmo? Bem, um estudante resolveu levar esses benefícios ao extremo ao consumir 2 litros de suplemento de fibra para o jantar. Veja após a vinheta o que aconteceu ao seu intestino. Antes de continuar, já deixa o seu like, aproveita e se inscreve no canal também, que isso ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Para narrar essa história, vamos chamar o sujeito de Paulo. Bem, Paulo é um sujeito de 22 anos de idade, que chegou à emergência do hospital com náusea, vômito e constipação. Ele admitiu à enfermeira que era só questão de tempo até que ele fizesse o maior número 2 da sua vida. O bolo estomacal estava crescendo desde a última vez que ele foi ao banheiro, isso há 3 semanas. Paulo era um estudante obcecado com saúde. Ele estava estudando nutrição e, depois de ler artigos na internet, estava convencido. Todos os seus problemas de saúde, como alergias, dores de cabeça e insônia, eram causados pelo seu cólon, que estava precisando ser limpo. Ele leu na internet que humanos deveriam ingerir de 25 a 30 gramas de fibra na sua dieta diária. Porém, as pessoas consomem apenas 15 gramas em média. Ele pensou sobre todos os seus dias em que consumiu menos fibras do que o recomendado. Ele gostava de cereais, grãos e frutas, todos contêm fibras, mas para ele isso não era o suficiente. Ele lembrou de todas as vezes na sua vida em que seus movimentos intestinais foram inconsistentes, tanto na regularidade quanto no que ele sentia quando ia ao banheiro. Ele pensou, se há marcas e borrões na privada, então deve haver marcas e resíduos no meu cólon também, e isso deve estar causando todos os meus problemas de saúde. Paulo eventualmente chegou às suas próprias conclusões, que para cada dia de sua vida em que não ingeriu os 30 gramas de fibra, ele deveria compensar agora. Ele foi à farmácia e comprou tubos de suplemento de fibras Psyllium. Inicialmente, ele tentou algumas colheres de suplemento misturadas na água e, após alguns dias, se sentiu muito bem. Seus movimentos intestinais estavam regulares e consistentes. Ele podia sentir a limpeza acontecendo. Então, um dia ele falou para si mesmo que estava pronto. Ele preparou seu copo e misturou pelo menos 30 porções de suplemento de Psyllium com 2 litros de água. Ele viu o líquido se transformar em uma gelatina grossa antes de mandar ver. Imediatamente depois de finalizar os 2 litros do suplemento de fibra, Paulo sentiu seu estômago expandir. Ele teve problemas em beber tudo isso porque o suplemento ficou com consistência gelatinosa, então ele teve que mastigar para poder engolir. Assim que as horas passavam, o estômago de Paulo continuava expandindo. Porém, ele percebeu que o suplemento de fibras tinha gosto de geleia de laranja. Então ele pensou em fazer sanduíches de pasta de amendoim com essa geleia para fazer um lanche noturno e ter o cólon o mais limpo possível. Somente então seu corpo poderia ter a melhor absorção de nutrientes durante o dia. Porém, o que ele sentia não era bom. Primeiro, ele sentiu uma pequena queimação no topo do seu abdômen. Ele pensou que se a geleia de fibra pudesse ser diluída com um pouco de água extra, talvez fosse melhor tomar mais água. E assim ele foi para a cama, com o estômago expandindo sem fim. Pela manhã, Paulo ainda continuava a sentir a fibra empacada na sua barriga. Porém, de acordo com suas pesquisas na internet, era assim que era para ser mesmo. Leva tempo para saírem todos aqueles resíduos acumulados. Comendo café da manhã, depois o almoço, então tendo mais fibras para o jantar, sem dúvidas iria levar a uma lavagem do seu intestino. Porém, na medida em que os dias passavam, ele percebeu que estava comendo cada vez menos. Ele se sentia cada vez mais inchado e nauseado após comer.
Também percebeu que fazia dias desde que ele não tinha ido ao banheiro. Ele estava tentando se convencer que era a fibra fazendo uma limpeza profunda no seu cólon. Paulo não conseguia mais comer. Ele não conseguia mais beber. Tudo o que ele podia sentir era o seu abdômen queimando. Para lidar com a dor, ele insistia em dizer que ele precisava tempo para a limpeza ocorrer, mas a dor se tornou muito forte. Ele podia sentir um enorme calombo no seu abdômen com suas mãos, e quando ele empurrou apenas um pouco, um gosto azedo subiu para sua boca, e ele podia sentir seu estômago doer e balançar. Ele se sentou no vaso até seus pés começarem a formigar, porém nada se moveu. Ele podia sentir uma queimação até no seu pescoço. A dor se tornou insuportável e ele percebeu que algo estava acontecendo, então ligou para a emergência. Ele foi levado à sala de emergência. Durante o exame, os médicos acharam Paulo muito agitado. Ele estava respirando, estava consciente e responsivo, então nenhum problema com a cabeça. Porém, seu estômago estava inchado. Quando os médicos perguntaram ao Paulo se ele havia comido alguma coisa, então ele contou o que havia tomado para limpar o seu cólon. Ele falou sobre alguns laxantes que havia tomado quando percebeu que não tinha mais evacuado. Porém, eles perguntaram a ele se ele sabia por que ele parou de ter evacuações. Foi aí então que ele contou sobre os 2 litros de suplemento de fibras que havia tomado. Bem, na verdade, mastigado. Ele contou que comia para o jantar sanduíches de suplemento de fibra de psyllium com pasta de amendoim. Assim, ele deu aos médicos algumas pistas sobre o que teria acontecido. Bem, a psyllium é feita de cascas de sementes de plantas. É feita de hemicelulose, que é uma fibra que humanos não digerem. Na verdade, a celulose encontrada em plantas são glicose de cadeia longa. As fibras vegetais geralmente não têm sabor doce para a gente, pois o nosso corpo não consegue quebrá-las e transformá-las em açúcar. Em vez disso, nos humanos elas se tornam o que chamamos de fibras, que são necessárias para aumentar o volume das fezes. Porém, ajudam as coisas a passarem com mais facilidade através do intestino, gerando uma certa regularidade intestinal quando comemos fibras o bastante. Isso, por sua vez, nos faz entender como o psyllium trabalha. Neste pequeno experimento, foi colocado suplemento de psyllium em um copo d'água. Quanto mais psyllium é colocado nele, mais grossa a água fica. Ela se expande absorvendo a água. O intestino humano absorve nutrientes da comida. Você mastiga a comida para esmagá-la. O estômago amassa ainda mais. Antes de mandá-la ao intestino delgado, onde os nutrientes são absorvidos pelo seu fígado para processamento. Quanto mais desce a comida ao longo do intestino, mais ela já foi absorvida. Se é dado mais tempo ao intestino grosso para absorver um monte de água, então as fezes se tornam duras e secas, causando constipação. Mas, se a fibra está presente, então ela põe mais água nas fezes. Psyllium também ajuda a segurar, não apenas colocar água nas fezes. Também ajuda a mover as coisas num movimento mais suave. Mover esse bolo de alimentos mais rápido reduz o tempo para o cólon reabsorver a água. Assim, então, não há mais fezes ressecadas. Fibras também ajudam a estimular o crescimento de bactérias no estômago que ajudam na digestão. Tudo isso trazendo praticamente só benefícios para o trato intestinal. Mas algo deu errado. Quando o psyllium é misturado com um pouco de água, essa mistura se torna grossa. Adicionando mais água, na verdade, não faz com que ela se dissolva ou se separe. Até mesmo esmagá-la com as mãos não faz com que ela se dissolva. E, por conta de que o trato intestinal não é rígido e sólido como os ossos, o bloco de psyllium consegue expandir no estômago e no intestino, e empurrá-lo contra as paredes estomacais, e ainda bloquear todo o movimento. Por conta de o psyllium expandir e não dissolver quanto mais água é adicionada, esse bloqueio pode causar uma impactação intestinal. Mesmo que o estômago e o intestino sejam músculos grandes e longos, eles não vão cortar essa coisa toda. Adicionar mais água nessa geleia toda não vai empurrá-la, porque ela é mais larga que o buraco no qual ela está inserida. E ela continua se expandindo. Essa coisa toda continuar lá, não apenas nada mais irá passar através, mas as coisas começarão a se empilhar.
Ela consegue esticar as paredes do estômago e do intestino e limitar o fluxo de sangue. Que o trato gastrointestinal é um músculo que precisa de um monte de oxigênio para funcionar. Romper o fluxo de sangue pode causar necrose em algumas partes. Enquanto isso, na sala de emergência, os médicos descobrem que partes do intestino de Paulo estão dilatadas, enquanto outras estão colapsadas. Tudo isso sugeria que uma obstrução de alto grau estava acontecendo dentro de Paulo. Assim, ele foi mandado para a cirurgia. Os cirurgiões fizeram pequenos cortes em Paulo. Eles descobriram a parte do seu intestino que estava inchada e bloqueada. Do psyllium não ser tão duro quanto uma noz ou algum tipo de outro sólido rígido, eles estavam aptos a desfazer o bloqueio gentilmente, sem quebrar as coisas nem precisar cortar e abrir o seu intestino. Manipulação e fragmentação foram suficientes para limpar o bloqueio e fazer as coisas se moverem. Assim, eles enviaram Paulo para a sala de recuperação, onde ele teve de fato a maior evacuação da sua vida. O médico deu a ele uma dose moderada de laxante, para ter apenas certeza de que as coisas realmente estavam fluindo. O suplemento de fibras psyllium é geralmente considerado um suplemento seguro. Tem sido mostrado em ensaios clínicos e meta-análises desses ensaios clínicos. Ela ajuda a baixar o colesterol e também o risco de doença no coração em pacientes com hipercolesterolemia. Hiper significando alto, colesterol se referindo à gordura serosa como substância que é necessária ao seu corpo para sobreviver, e emia significando presença no sangue, alto colesterol presente no sangue. Tenha em mente, se você não tem hipercolesterolemia, o risco de doença no coração é um pouco diferente do que se você tiver. Então, tomar uma pequena porção de psyllium, como está recomendado no rótulo, se você ainda quiser tomar, é a melhor maneira de fazer. Então, deixe-me ser claro, um pouco de psyllium, como recomendado pelo seu médico ou farmacêutico, se você precisa em primeiro lugar, é ok, enquanto você seguir o rótulo. 5, 10 gramas por dia está bom, 500 gramas em 2 litros de água, provavelmente não. E pensar que você está limpando o seu cólon desse jeito, provavelmente também não. Ela literalmente machuca, e mesmo que você consiga desfazer o erro por conta própria, leva um longo tempo. Misture ela com um monte de água antes de você consumi-la. Se você não fizer isso, você irá bloquear o seu cólon, ponto de precisar de cirurgia, uma cirurgia que você não precisaria, ao menos no caso de Paulo. Então, galera, diz aí o que vocês acharam dessa atitude extrema tomada por esse jovem? Comenta aqui embaixo. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!